Ayurveda. Respirar, olhar, ouvir, pensar e, claro, comer. Todas essas atitudes no Ayurveda são formas de alimentação. Para entendermos mais sobre alimentação ayurvédica, vamos conversar com a doutora Brenda Kalil. Doutora Brenda é médica especialista em Ayurveda e anestesista, concursada na Unifesp no estado de São Paulo. Atende em hospitais como Albert Einstein, Hospital Santa Catarina e Hospital e Maternidade São Luís. É também integrante da ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda. Além disso, é responsável clínica do Instituto de Cultura Hindu, Naradevachala. Tudo bem, doutora Brenda? Queria que você nos contasse por que respirar, olhar, pensar e ouvir são formas de alimentação. Porque o Ayurveda, a alimentação é um todo ligado aos sentidos, é um todo ligado à nutrição de outros corpos, não só o corpo material, e ligada a todas as coisas que são os 5 sentidos e os 6 sabores. Por que o sentir o olfato? Um prato cheiroso não é mais prazeroso? Um prato arrumado com várias cores, com vários elementos, não é mais apetitoso? Por exemplo, nós dizemos que no Ayurveda, até aquilo que está no seu entorno contamina a sua alimentação. Por exemplo, você assistir televisão na hora do Jornal Nacional enquanto se alimenta, você está contaminando a sua comida com todas as desgraças do dia a dia. Então nós pensamos sempre assim, a pessoa que vai preparar o prato tem que estar bem de saúde, tem que estar com a sua performance emocional tranquila, né? Ela tem que estar auspiciosa, ou seja, ela tem que estar no seu melhor para a preparação daquela comida. É igual quando nós brincamos que ninguém melhor que uma mãe para preparar a comida do filho, mesmo que seja só arroz com feijão. Porque quando ela prepara, cada grãozinho de arroz e feijão vai cheio de amor. É bem aquela propaganda, amor junto com a comida. Então, assim, os elementos integrantes no entorno, o sentimento ao qual você está naquele momento, é importante. Cada perfil, tanto psicológico, mental e em torno de você, ou seja, no ambiente em que você se encontra, é importantíssimo. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia, inclusive, na absorção. Por exemplo, uma coisa que nós falamos sempre dentro da Ayurveda, teve uma notícia desagradável, recebeu um choque, por exemplo, recebeu uma notícia de morte e você está com um prato de comida na frente, não coma. Você não vai digerir. Por quê? Tudo que você recebe em termos de psicológico, emocional, intelectual, vai influir na sua digestão e na sua absorção. Tudo isso é muito importante. Então não é só comer, fazer igual aquele que todo mundo preconiza, olha que maravilha, o americano sai, né, com aquele pratinho na mão andando e comendo. Isso é a pior coisa que você pode fazer para se alimentar. Agora, por que é costume dizer no Ayurveda que digestão é mais importante que nutrição? Porque se você não digere bem, você não vai ter absorção de nutrientes adequado. É bem aquela história, vou botar uma forma muito simples. Quando você vai cozinhar, se você aumenta muito o fogo, o que acontece? Ele torra, queima ou panela os alimentos. Se você abaixa muito o fogo, o alimento fica sem o cozimento adequado. Então a nossa digestão é mais ou menos assim. Tem uma coisa que se chama Agni, que é o fogo, ou Jataragni, que é o fogo digestivo mais propriamente dito, com palavras como diz o Ayurveda, Jataragni, fogo digestivo. Que é importantíssimo para quê? Para que ele dê a combustão adequada para a digestão ser efetiva e que você possa, depois dessa digestão, absorver exatamente todos os nutrientes. Agora, o que são os sabores no Ayurveda e o que eles indicam? Os sabores, vamos dizer, é o primordial do Ayurveda. Por quê? Porque existe uma coisa quando a gente classifica, como nós temos na medicina tradicional, normolíneo, longilíneo, brevilíneo e outros, né, que a gente conhece da medicina tibetana, entre outros tipos de classificação, no Ayurveda nós vamos ter Vata, Pitta e Kapha. Os 6 sabores são primordiais e essenciais para todos os 3 doshas. Como vai funcionar? Por exemplo, Vata tem sabores específicos que agravam e que beneficiam.
Pitta também e Kapha também. Então, o que você vai priorizar? Você vai priorizar os sabores que vai te dar o equilíbrio. Todos os sabores que irão resultar no seu melhor aproveitamento. Ou seja, para que seu doce esteja equilibrado. Doutora, você falou dos sabores, né? Mas quais são esses sabores? Os sabores priorizados são doce, amargo, salgado, azedo ácido, picante e adstringente. Aí vai todo mundo perguntar, o que é o adstringente? Deixa eu já dar essa dica anterior. Por exemplo, quando você come uma alface americana, faz aquele, né, aquela coisa pegando um pouquinho no céu da boca, é adstringente. Quando você come uma banana meio verde, é adstringente. Quando você come uma manga meio verde, é adstringente. Por exemplo, a romã em território nacional quase sempre é adstringente. Agora, se você for provar o romã na Índia ou a romã importada, ela é completamente doce. Então, assim, é identificar especificamente os sabores. Por isso que a gente fala no azedo ácido, porque tem umas pessoas que interpretam como ácido e outras como azedo, que é o caso do limão. Doutora, apesar de ser inviável passar uma dieta que sirva a todos os doces, será que você teria algumas dicas de alimentação que são interessantes para a maioria das pessoas? Tenho sim. Priorizar sempre o almoço entre 10 e 14 horas. Nunca ingerir líquidos frios durante a refeição. Né? Se tem muita sede, se tem vontade de tomar alguma coisa, você pode utilizar chá de gengibre, chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, enfim, alguma coisa que além de quente, o chá tem que ser quente, seja digestivo, ou seja, priorize o metabolismo da digestão, porque cada uma dessas coisas que eu falei vai ter uma função digestiva. Então você está se alimentando e ajudando a sua digestão e, apesar de não ser recomendável líquidos durante a refeição, né, você pode estar utilizando líquidos aquecidos na forma desses chás. Outra coisa é não ingerir nunca mais do que as suas 2 mãos, dessa forma como estou demonstrando, posso ocupar em termos de grãos. Isso é grãos. Tá? Essa é a porção ideal, né? De grãos, que é sólido, ou purê, ou alguma coisa que você vai ingerir. Não é alface, porque a alface 2 folhas fica desse tamanho. Então, assim, grãos é alimento que a gente fala de um aspecto nutricional mais denso, tá? Nunca jantar depois das 20 horas. Por quê? Porque o ideal é que você vá dormir às 22 horas. E para você não ter nada no estômago, você tem que ter se alimentado pelo menos umas 2 horas antes. Para quê? Para que esse bolo já esteja preparado e o sono seja reparador. Porque senão, em vez de você ter um sono reparador, você vai estar fazendo o metabolismo, o quê? Da digestão durante seu sono. Outra coisa é assim, como você já deve ter visto, né? Vata, Pitta e Kapha têm os seus respectivos alimentos que são adequados, né, que ajudam, né, que acalmam, que deixam esse doce equilibrado e os que desequilibram. Então, priorizar esses alimentos. Um exemplo bem simples, por exemplo, Vata é ligeiro, móvel, frio e seco. Qual seria um bom alimento para Vata? Ghee, manteiga clarificada, porque é oleoso, é denso, é untuoso, tem todas as características para reduzir, para que Vata não tenha agravamento, para que ele esteja em equilíbrio. E o Pitta é quente, né? Ele é fogo. O que você faz com o fogo? Você acalma, ou você joga água para apagar o fogo se tem uma fogueira, né? Ou um incêndio. Quais são os alimentos? Os alimentos que esfriam, né? Algumas coisas são excelentes para esfriar Pitta, né? Por exemplo, chá de hortelã, embora aquecido, esfria Pitta, por causa da qualidade do chá. Hortelã e menta. Por exemplo, Kapha também é frio, mas ele é pesado, ele é denso. Aí entra aqueles alimentos adstringentes, principalmente folhas, tipo alface cortadinha, alface americana, que é adstringente, perfeito para Kapha. Então são pouquíssimas dicas, mas assim, se você observar as qualidades de cada um dos doces, você vai saber exatamente como comer uma dieta equilibrada. E o mais importante é saber
Ah, eu vou encomendar tudo da Índia? Não. Nós nascemos aqui, o alimento ideal para o brasileiro nasce na terra brasilis, no Brasil. O alimento ideal para o indiano, na Índia. Embora você possa misturar N temperos. Quer dizer, nós temos tudo aqui, né? Temos tudo aqui. Por exemplo, a gente fala em masala. O curry é uma masala, ou seja, uma junção de vários temperos. Nós temos o tempero baiano, que é outra masala. É uma junção de vários temperos. E nós utilizamos a nossa, por exemplo, a culinária nordestina usa muito coentro. O coentro é um tempero tridosha. Ele serve para todos os doshas. Olha, pequenas dicas que vai dar para você fazer um monte de pratos e um monte de coisas.